em outros lugares do Brasil, lá na Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito, que é onde o Fernando Santa Cruz estudou, também ele dá nome para o centro acadêmico deles. Enfim, fazer debates, organizar discussões, fazer homenagens, para de algum modo lembrar a história dessas pessoas que tentaram resistir à ditadura, que cometeram os seus erros, né? Não se trata de dividir a história entre heróis e vilões, né? De defender que a luta armada estava correta. Não é esse essencialmente o debate, né? Podemos fazer esse debate também, se interessar como história da esquerda brasileira, história política da esquerda. Isso pode ser feito, deve ser feito, é interessante que seja feito. Só que o importante é a gente ter dimensão de que durante um determinado período na história do Brasil, o Estado, que deve ser o principal garantidor dos direitos dos seus cidadãos, isso quem diz não é nenhuma pessoa radical de esquerda, é Locke, por exemplo, é o pai do liberalismo, se torna o maior violador dos direitos. Né? Quando o Estado deve garantir, ele viola esses direitos, a quem o cidadão recorre? Então essa é uma questão importante para a gente olhar. E, de fato, estar sempre atento a esse processo também no presente, para ver de que modo isso acontece. Eu acho sempre interessante, né, eu já coloco à disposição, conversei antes lá com o pessoal da Comissão da Verdade, se houver um interesse, de organizar uma audiência pública, no caso de Eremias, porque a gente está fazendo em São Paulo audiências públicas de 160 mais ou menos, desaparecidos ou mortos do estado de São Paulo. Né, desse número de 475, 160 são do estado de São Paulo. E a gente está fazendo audiência pública para cada um desses casos. E a gente poderia, por exemplo, fazer essa audiência pública na Federal, seja de São Paulo, aqui de Cubatão, trazendo a mãe Berenias, que ainda é viva, né, uma mãe que lutou muito para encontrar o filho, para tentar esclarecer essas circunstâncias, trazer o irmão dele, por exemplo, que também está lá na Federal de Santa Catarina. Enfim, de algum modo, trazer essa história à tona de novo e reparar a família simbolicamente. Né? Acho que esse também é um dever das instituições na hora de lidar com esse legado de violências, que é buscar maneira de reparações simbólicas. Né? As pessoas não querem nem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o Jorge, que era o pai do Eremias, ele ganhou uma indenização mais ou menos de 130 mil dólares na época, pela lei de reparações. Ele pegou todo esse dinheiro e doou para fazer um centro de documentação que tem na internet, que é esse site que eu coloquei, desaparecidospoliticos.org.br. Esse dinheiro foi todo para a Comissão de Familiares de Desaparecidos Políticos, que investigou nesse período de 30 anos, enquanto não era a Comissão da Verdade, eles investigaram e sistematizaram as informações existentes nesse site. Se vocês entrarem lá, chama Centro de Documentação Eremias, porque é uma homenagem a ele, justamente porque o pai pegou o dinheiro de reparação e falou: não quero ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro tem que servir de algum modo para fortalecer a democracia, fortalecer os direitos humanos. Né? Então seria interessante, o pai dele já faleceu, mas a mãe está bem velhinha, mas ainda está viva, e o irmão também ainda está vivo. Então era mais ou menos isso que eu tinha preparado para conversar com vocês, e aí eu fico à disposição, agradeço a atenção de vocês por me ouvirem, e aí eu fico à disposição se tiverem questões, quem discordar também fique totalmente à vontade para colocar uma opinião, para a gente discutir, nem todo mundo pensa igual, isso é ótimo, isso é um aspecto positivo de uma democracia, né, que a gente pode manifestar opiniões, mas também se tiverem dúvidas, questões, quiserem saber algo mais específico sobre o funcionamento da Comissão da Verdade, enfim, fico à disposição para a gente conversar mais. Sei que o horário está limitado, sobretudo para os estudantes que estão no final do período, contudo, necessário, e é importante aproveitar esse momento que o Renan pôde dedicar, vir aqui ao Instituto de Ocupação. Já antes para você ter uma conversa por e-mail, para aproveitar as modernidades aí do e-mail, o Facebook, não sei se teria conseguido contato com você se fosse em outro momento, sem as novas tecnologias, para uma comunicação, para realizar essa palestra aqui em Cubatão, mas já lanço para você essa questão de que a gente vai buscar mobilização, articulação para tentar levar essa mesma palestra para São Paulo, e acredito que é possível tentarmos
uma aproximação com a reitoria do Instituto para buscar uma estrutura mínima para que o Instituto possa ter a sua comissão, tendo em vista a questão da energia, como a gente mencionou, e você mencionou todas as questões. E aí está aberto a questões, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, para fazer a reunião, está aberto. Tão claro assim que não estava. Eu queria saber como os outros países se manifestavam assim em relação ao Brasil durante a ditadura. Acho que nem precisa do microfone, né? Não, precisa sim. Não precisa. Então, normalmente, os países todos, é interessante notar o seguinte, que a ditadura brasileira não foi um fato isolado do ponto de vista da história mundial, né? Nesse período, foram vários os golpes que aconteceram na América Latina, sobretudo, que tiveram uma relação muito estreita entre si, porque todos eles estavam, de algum modo, relacionados à doutrina da segurança nacional, né? Porque a gente teve uma lei de segurança nacional no Brasil, que é um discurso que animou boa parte da Guerra Fria naquele período. Daquela oposição entre capitalismo e comunismo, aquela guerra virtual, que apesar de não se efetivar, não ir para as vias de fato, ela organizou boa parte dos regimes políticos na segunda metade do século XX. Então a gente teve ditaduras muito semelhantes. O Brasil é a primeira, isso pouco se diz, mas o Brasil, em 64, a gente ouviu um militar que disse que o Brasil chegou a fazer treinamento de tortura com uruguaios e com argentinos. Né? Um militar que trabalhou no DOPS da região de São Paulo. Então, o que aconteceu? A ditadura brasileira é a primeira, ela acontece em 64. Né? Com apoio dos Estados Unidos, aquela chamada Operação Brother Sun, que documentos vieram à tona recentemente com Wikileaks e tudo mais. Há um filme que é O Dia que Durou 21 Anos, que é fantástico, vocês tiveram a oportunidade para baixar na internet, mas conta especificamente da posição do Gordon, que era então o presidente, e do Lyndon Johnson, que também estava envolvido como embaixador no Brasil, nessa época, o apoio que eles deram para o golpe em 64, mas depois esse golpe se alastra, né? Em 73 ele vai para a Argentina, vai para o Uruguai, em 76 ele vai para o Chile, em 11 de setembro, que é a data de hoje. Então esses países tiveram uma colaboração muito estreita, tanto que se constituiu uma coisa chamada Plano Condor, que é uma linha da Comissão da Verdade destinada a isso. Condor é aquela ave lá, né, sul-americana aqui, condorismo, enfim, simbolizando esse controle, né, sobre a região, e era um plano de colaboração transnacional da repressão. Então a gente já tem casos de vários, um caso curioso, baterista do Toquinho, né, e do Vinícius de Moraes. Eles vão fazer um show em Buenos Aires, Vinícius de Moraes e Toquinho. O baterista sai à noite e chora no dia seguinte do hotel para comprar um cigarro. Quando ele sai, ele é confundido com um militante montoneiro, que eram grupos montoneiros argentinos, era um grupo de luta armada super radical, que existia antes do golpe militar argentino em 76. E ele desaparece confundido com um militante montoneiro. E até hoje não se sabe dele. Desapareceu o Toquinho, o Vinícius de Moraes era um diplomata, tentou usar as relações do governo brasileiro e não existia. Então muitas pessoas desapareceram de um país e um para o outro. O Uruguai e a Argentina, por exemplo, há inúmeros casos que atualmente há processos na Argentina de responsabilização de bebês sequestrados na Argentina e dados para uruguaios para criação. Ou então os voos da morte, que foram muito comuns na Argentina, em que as pessoas eram dopadas, colocadas em um avião e se atiravam os corpos no Mar del Plata, e aí muitos corpos começaram a voltar porque boiavam, e aí começou a se ver que essa tática não dava. O que eles faziam? Eles cortavam os corpos, tiravam as vísceras, jogavam as pessoas porque afundavam, né? Então isso foi amplamente utilizado, tem livros sobre isso, chamados voos da morte, se vocês botarem no Google vocês encontram. Mas foi um método tipicamente argentino de execução. Então houve essa colaboração. Outros países de fato não davam esse apoio, davam apoio para a guerrilha.
Então, Cuba, por exemplo, recebeu inúmeras pessoas vindas do Brasil para treinar para a guerrilha, achando que era possível mesmo uma via, enfim, de luta guerrilheira no Brasil. O Zé Dirceu, um personagem conhecido de todos nós, é um deles. Várias outras pessoas foram para Cuba fazer treinamento, voltaram atuando no Brasil, fizeram plástica, como o Zé Dirceu fez, para ter uma vida clandestina e não ser identificado mais com a história do passado. Enfim, houve vários. A China também recebeu muita gente, a Albânia, que viu o socialismo, também recebeu muita gente, a União Soviética recebeu muita gente nesse momento, sobretudo do PCB, né, grandes historiadores brasileiros, o próprio Prestes, historiadores como Jacob Borender, enfim, pessoas intelectuais de prestígio foram para a União Soviética, só que a União Soviética tinha uma linha que não era muito da luta armada. Então, normalmente, quando eles iam para lá, eles acabavam ficando e depois voltaram com a abertura com a anistia em 79. Mas houve, obviamente, como sempre nas relações internacionais, você tem países que se aproximam e países que se afastam. De modo geral, no Brasil, o governo brasileiro, por manter uma aparência de legalidade para o exterior, né, o Brasil mantinha isso, ele conseguiu arrefecer essas resistências internacionais, ele conseguiu ter um controle sobre essas opiniões discordantes. A Copa de 70 foi um elemento fundamental para o Brasil também mostrar para o mundo a qualidade do futebol brasileiro, como o Brasil as pessoas eram felizes, enfim, havia todo um processo ideológico também que acontecia aí. Ok, obrigado. Será que é bom gravar? Por favor. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a atuação da presidenta Dilma na época dela de militante político. A Dilma, ela foi... A gente tem vontade de ouvir a Dilma, né, na comissão também, mas a Dilma é difícil que dê o depoimento por conta da posição dela de presidenta. Só que a Dilma, ela estudou economia na UFRJ, dizem, né, o pessoal que militou com ela, e na comissão mesmo aqui de São Paulo trabalha, uma das assessoras também, que trabalha ali, ficou presa com a Dilma junto no presídio do Hipódromo, no presídio feminino lá em São Paulo, ficou na mesma cela, né, foram 4 mulheres que ficaram nessa cela, lá no dia da posse ela chamou essas 4 mulheres, no dia da posse dela, para ficar lá junto com ela e tudo mais, por conta da relação, mas a Dilma, ela participou basicamente do grupo VPR, que é o mesmo grupo que o Jeremias participava, que é o grupo do Lamarca. Depois é uma racha desse grupo, que é o VAR Palmares, a Dilma também participou, que é uma analogia ao quilombo dos Zumbi dos Palmares e tudo mais. E depois ela vai para a Colina, que é um outro grupo de atuação em Minas Gerais, que é onde ela vai atuar bastante, e depois ela vai ser presa e vir para São Paulo. Mas a Dilma tem uma atuação, as pessoas que dizem que conviveram com ela dizem que ela era um quadro bem formado, assim, em termos teóricos mesmo, do marxismo, né, que era a ideologia que predominava nesses grupos à época. Dizem que ela tinha também treinamento militar, enfim, que ela era um quadro completo, digamos assim, de militância nesse período. Tem um vídeo dela bem interessante que vocês podem colocar no YouTube, é bem curto. Foi Dilma Rousseff, Senado, em que o senador Agripino Maia, o Agripino Maia também, ele chega a falar com ela, ela era ministra da Casa Civil, e eu acho que a Dilma fala muito mal normalmente nos discursos dela. Só que eu nunca vi ela falando desse jeito. Você coloca, vocês vão ver a maneira como ela consegue falar bem. Ela é perguntada por ele está discutindo uma outra questão, ela não era nem da Casa Civil, ela era ministra de Minas e Energia. E aí pergunta uma outra questão a ela, e aí ele fala, mas você mentia, né, na época da ditadura, por que eu devo acreditar em você agora no Senado? E aí ela faz um discurso super emocionado, assim, dizendo, eu mentia, porque mentir na época da ditadura significava não delatar um companheiro, significava salvar uma vida. Então mentir. Agora, na democracia, a gente não mente, na democracia se fala a verdade. Eu sei de que lado eu estava na época da ditadura, e o senhor também sabe de que lado o senhor estava, porque ele era do Adarena, né? Então ela fala, só tem uns 2 minutos de discurso, mas ela faz uma lava-alma, assim, vale a pena colocar no YouTube para assistir. Uma outra questão? Eu tenho. A minha questão é a seguinte, muito quando se fala da época da ditadura, da abertura de assuntos e tudo mais,
se fala da guerrilha armada. E é inclusive a desculpa dos saudosos da ditadura militar, não, por causa da guerrilha. Só que desculpa de aleijada muleta, né? Havia grupos de comunistas, o maior exemplo talvez seja o PCB, que escolheu a via institucional, fazer um entrismo no MDB. E logo depois que a guerrilha foi abafada, no caso do PCB, todo o comitê central, 12 pessoas, também foram desaparecidos. E aí, assim, o que essas pessoas, os saudosas da ditadura, e mesmo quem participou efetivamente, falam sobre isso, se é que falam, e qual a sua impressão sobre isso? Como as pessoas falam desses desaparecimentos, dessas... Então, a gente teve poucos depoimentos específicos de agentes públicos, civis ou militares que participaram diretamente da ditadura. Porque normalmente não se fala, né? Foi um pacto de silêncio, um pacto de esquecimento que prevaleceu no Brasil, no sentido de que isso era uma questão do passado, já estava resolvida e a gente não precisa mais voltar a isso. Normalmente, quando se fala, na Comissão do Rio de Janeiro, foi um militar agora que admitiu que fez tortura, uma foto famosa nos jornais, né? Que a pessoa torturada e o militar que tinha participado dos atos de tortura, eles estão frente a frente. E o militante me disse: você me torturou sim, e ele acaba concordando, porque de fato falou, mas eu só estava lá na sala, mas eu não participava. Agora, são diversos esses modos de justificação, né? Eu acho o discurso mais perigoso e mais sutil de negacionismo mesmo é esse de que havia motivos para isso. Porque se a gente entender que é possível que haja uma razão de Estado, que é possível que haja uma justificativa plausível para a gente romper a legalidade, romper o Estado democrático que funcionava desde 1946 no Brasil, para instituir um regime autoritário, e que a gente admite que certas violências precisam ser cometidas contra grupos extremistas, por exemplo, quem vai traçar o limite do poder do Estado, da atuação do Estado? Quem vai dizer quem pode e quem não pode? Que agora pode ser esse grupo, mas depois pode ser aquele outro, depois pode ser aquele outro. Então, esse tipo de razão de Estado que se justifica, uma razão maior que justifica uma atuação violenta e tudo mais, eu acho bastante complicado por princípio, porque é um discurso que eu não acho que tem uma consistência e que não se coaduna com esses valores democráticos mesmo. Não tem como você permitir que certos grupos então rompam com a legalidade, instituam um regime, porque há grupos comunistas que podem fazer algo pior do que isso. É um tipo de lógica de ação preventiva que é muito problemática de se admitir. Eu acho que a vida democrática ela não admite esse tipo de situação. Acho que há limites para a democracia, não dá para ser tolerante com a intolerância à democracia. Eu acho que tem que ter limites claros também dos discursos que circulam no espaço público. Acho que há pessoas que fazem apologia da ditadura, pessoas que falam que a ditadura, na época da ditadura, a economia crescia mais, ou havia mais segurança. Isso é bastante comum, meu avô falar isso, meu avô acha que a ditadura era ótima. As pessoas têm essa dimensão. Agora, a que custo? Se é que o Brasil crescia mais mesmo, se é que havia mais segurança mesmo, porque se você tortura os números, eles te dizem o que você quer deles, né? Estatística é sempre assim. Então, crescia, porque também era só uma questão brasileira? Não, contrai empréstimos internacionais, a juros pós-fixados, depois estourou a crise da dívida, explodiu no Brasil, nos anos 80 é desgraça, não à toa, a década perdida na economia, porque houve uma série de políticas econômicas anteriores que contribuíram para isso. Então, mas o essencial é dizer assim, quando vem esse discurso, as pessoas dizem para mim, eu falo, mas a que custo então que se teve isso? Foi com todas essas violências que a gente conseguiu ter crescimento econômico, ter segurança, vale a pena sacrificar uma coisa pela outra, a gente precisa sacrificar algo por isso. Então, acho que é um discurso bem complicado que ainda prevalece, sobretudo dos agentes oficiais. O Brasil é um dos únicos países em que as Forças Armadas, institucionalmente,
não vieram a público se desculpar do que aconteceu. Sendo que a geração atual de militares não tem relação com a geração do passado dos militares. Não precisa haver essa vinculação. É importante até para as Forças Armadas fazer essa desvinculação e mostrar que há militares bons e há militares ruins. Assim como há bons professores, há professores ruins. Assim como há profissionais bons e ruins em qualquer área. Né? Pessoas de bom caráter, de mau caráter, pessoas que, enfim, tem todo tipo de gente em todo lugar. Não é um privilégio de Forças Armadas ter pessoas malvadas, não é algo maniqueísta. É interessante até para a instituição se preservar, como em outros países foi feito. Os juízes dessa semana que passou no Chile, aproveitando essa questão dos 40 anos lá do golpe de 73, eles vieram a público, os juízes, pela primeira vez, pedir desculpa pela colaboração que tiveram com o regime. Algo impensável no Brasil, os juízes fazerem isso. Mas nem as Forças Armadas, que foram os primeiros grupos que fizeram isso, seja na Argentina, seja no Chile, fizeram isso no Brasil. Ao contrário, muitas vezes as Forças Armadas, quando a Dilma anunciou a criação da Comissão Nacional da Verdade, veio textos em jornais, os grandes jornais da Folha de São Paulo, dizendo que os companheiros que estiveram na defesa do país, da moral, dos bons costumes, dos valores cristãos, etc., aquele discurso da segurança nacional, não ficarão sozinhos agora, uma certa ameaça implícita ainda colocada nesse tipo de discurso que é muito problemático, se admitir uma democracia. E numa democracia é pressuposto, o poder civil ele submete o poder militar. As forças militares, elas não são forças de governo. Se houver uma necessidade, um estado de guerra, etc., defesa de fronteira, as Forças Armadas têm as suas funções aí para realizar. O estado de calamidade pública nacional, etc. Agora, as Forças Armadas, elas têm que estar submetidas. A comandante maior das Forças Armadas é a Presidente da República. É impensável um militar fazer o que fez o militar, que eu agora não me recordo o nome, mas que comandou as tropas brasileiras no Haiti, Enzo, general Enzo alguma coisa. E ele, quando volta para o Brasil, já para se retirar, se aposentar, faz um discurso afrontando a presidente, justamente nesse momento, na época da comissão, da criação da comissão. Isso é impensável na democracia. As forças militares não podem se sobrepor ao poder civil. Então, no Brasil ainda tem um desafio muito grande nesse sentido. Conseguir, de fato, reorganizar essas relações entre poder civil e poder militar. A Comissão da Verdade tem alguma perspectiva de punição quando consegue comprovar um crime de tortura? Alguma pessoa já foi punida? Existe alguma perspectiva nesse sentido? Por exemplo, vocês comprovaram que o fulano de tal está vivo, está ali, ele torturou 300 pessoas no pau de arara, e aí? Como é que está essa... O Ustra é um caso clássico, um comandante. O Ustra foi o comandante da UBAN, dessa operação clandestina dentro da própria repressão, como foi em São Paulo. Ele comandou o Doicode nesse período, que era onde funcionava a UBAN. O Ustra é interessante. No Brasil, o Ustra ele é declarado torturador pela justiça. O único caso que nós temos de um processo civil, não é criminal. A família Teres, que é essa assessora que é da comissão Amelinha Teres, lá, os filhos, foi presa com os filhos, de 4 anos, 5 anos, torturada na frente dos filhos, enfim, é uma história conhecida, foram torturados pessoalmente pelo Ustra, e aí eles moveram essa ação, não pedindo nem a punição do Ustra, nem indenização, mas pedindo simplesmente que se declarasse que o Ustra torturou essa família. É uma relação entre a família e o Ustra. E eles conseguiram reconhecimento em primeira instância e também no Tribunal de Justiça na segunda instância. Esse é o único processo exitoso no Brasil, deu certo, apesar de ser uma ação declaratória. Processos penais existem 6 no Brasil, 6 foram tentados pelo Ministério Público Federal. Desde 2010 o Ministério Público Federal tem movido ações penais contra os agentes da ditadura, com o argumento de que os desaparecidos... Porque o grande óbice, o grande bloqueio que a gente tem do ponto de vista do direito para punir esses crimes é que se entende que esses crimes já prescreveram. Todo crime tem um prazo prescricional no direito brasileiro, que é um período depois do qual não se pode mais punir, por uma questão de segurança jurídica.
Né? Então, passam-se 20 anos, o crime já não existe mais. Isso varia conforme a pena do crime, atribuída ao crime. E aí, o problema da prescritibilidade acabava sendo um óbice para qualquer tipo de punição. E além disso, havia um outro agravante, que é o da lei da anistia. A lei da anistia no Brasil veio como uma espécie de anistia bilateral. A única lei da anistia que existe no mundo em que quem fez a lei da anistia foi o próprio governo autoritário anterior. No caso da Alfonsín na Argentina, no Uruguai, foram os novos presidentes civis que fizeram uma anistia anterior, negociando com esses grupos. No Brasil, a anistia é de 79, só em 85 que o Figueiredo sai. 79, logo depois do pacote de abril, Congresso humanitado, fechado, um monte de gente caçada, e ganha por 205 a 201, por 4 votos o projeto de anistia do governo bilateral. Enfim, mas o que o Ministério Público está atuando para driblar essas coisas? Ele está dizendo que o desaparecimento, na verdade, é um sequestro seguido de ocultação de cadáver. São 2 crimes. Um crime de ocultação de cadáver, ele é um crime que se renova no tempo, ele não se consuma até que se encontre os restos mortais. Então a prescrição só é contada quando quando o crime se consuma. Então até o momento nem começou a contar o prazo prescricional. E a lei da anistia, ela perdoa os atos praticados de 61 até 79. Então esses crimes, apesar de iniciados lá, eles não foram consumados lá, eles ainda estão em permanente ocorrência no presente. Então também incide a anistia. Então o Ministério Público está criando essa argumentação para dizer que esses crimes de desaparecimento têm que ser punidos. Dessas 6 ações, 2 foram arquivadas de plano pelo Judiciário, que ainda é muito conservador no Brasil. E o Judiciário alega que esses crimes já estariam prescritos e que a lei da anistia é um bloqueio para a punição dos agentes. Nas outras 4 ações, elas estão evoluindo. Semana passada, inclusive, foi aceito um caso do Hiroaki Torigoy, que foi um assassinado da ditadura também de São Paulo, e essa ação foi aceita contra o Ustra. O Ustra é um dos réus. Mas o Ustra é réu também em outra ação penal junto com o Dirceu Gravinas, que era outro torturador lá. Enfim, nessas 4 ações, pelo menos elas já não foram indeferidas de plano. O juiz entendeu que ela tinha as condições básicas preliminares de ação. Não quer dizer que no mérito ele vai condenar, mas pelo menos as ações foram aceitas. E assim aconteceu em todos os outros países. A gente olha para a Argentina e fala: a Argentina tem centenas de militares presos, tudo mais. O Videla, que era o ex-presidente, morreu lá preso no banheiro, e tal. Mas foi recente, a Argentina a partir de 2005, e com um processo também muito parecido de várias ações individuais, porque depende do juiz. Se você pega um juiz que tem uma formação diferente, mais ampliada, mais afeita ao direito internacional dos direitos humanos, conhece essa matéria, etc., é um juiz que vai dar uma decisão no sentido. Se cai com outro, vai ter em outro sentido. Então no Brasil ainda tem muito essa casualidade, não só no Brasil, em todos os regimes jurídicos. O direito não é uma ciência exata, direito é basicamente interpretação. Então, a esperança é justamente essa, que se multipliquem essas ações, que é o que tem acontecido, e que a gente consiga, de algum modo, fazer com que o judiciário se torne mais permeável. E aí, obviamente, os relatórios da Comissão da Verdade são relatórios oficiais. O que tiver ali registrado é o Estado reconhecendo que aquilo aconteceu. Então, isso certamente vai poder servir como subsídio posteriormente para ações penais, enfim. A gente nunca sabe o que vai ser o passo seguinte na história, vai depender da conjuntura, da correlação de forças políticas, mas há de fato uma demanda e um processo que caminha para esse sentido. O Ministério Público já entrou nessa, há um grupo de juízes chamado Associação de Juízes para a Democracia, que fez uma comissão da verdade para apurar o que aconteceu com os juízes na ditadura, quais colaboraram. Então tem alguns juízes também que têm uma opinião diferente. Então, eu de maneira geral eu sou bastante otimista, que a gente corre contra o tempo nessa matéria. Isso é um angustiante, as famílias não têm como... Aquelas mães assim, já têm 90 anos, vão depor, com uma dificuldade enorme. E aí é óbvio, ela vai dar tempo de revelar, de dizer onde está o cadáver do filho, alguma coisa, é difícil. Mas eu acho que é um processo que está avançando nesses últimos anos de maneira muito expressiva no Brasil. Nesse sentido, eu sou otimista, acho que a gente ainda vai conseguir ter esses processos penais. Eu tenho uma dúvida, e talvez como você está ligado à questão das comissões da verdade, então você tenha
alguma informação para esclarecer a mim e aos demais. Bem, nós sabemos que o judiciário brasileiro ele é comprometido com o regime de exceção da ditadura militar. Por exemplo, um dos juízes que é representante da Associação dos Magistrados, Calandra, o irmão dele era delegado do DOPS,